Olá! Na aula passada, nós falamos sobre circuitos elétricos. Vimos que um circuito elétrico é um caminho por onde podem fluir a eletricidade, por onde pode fluir os elétrons. Vimos que no circuito ele tem uma fonte de voltagem, pode ser uma pilha, uma bateria, pode ser colocado na tomada, algum local onde possa gerar uma DTP. E o fio costuma-se ter um interruptor, uma chave, passa por um dispositivo elétrico ou eletrônico e fecha esse circuito. Temos aqui um circuito elétrico simples. Vimos também no vídeo passado que os circuitos elétricos eles podem ter configurações bem mais complicadas, em que nós estudaríamos dois tipos de circuitos elétricos, os circuitos em série e os circuitos em paralelo. Bom, nesse vídeo nós vamos estudar o circuito em série. O circuito em série é o circuito na qual o fio por onde flui os elétrons, eles vão passar por cada um dos dispositivos. Em outras palavras, cada um dos dispositivos está conectado pelo mesmo fio por onde fluem os elétrons. Por exemplo, aqui nós temos uma fonte de voltagem, aqui está o fio, passa pelo interruptor e percebam que o mesmo fio por onde vão fluir os elétrons, ele vem aqui, vai passar pelo primeiro dispositivo, depois ele vai prosseguir, vai passar pelo segundo dispositivo, que é uma lâmpada, vai continuar passando pelo terceiro e vai fechar o circuito. Nós dizemos que esses dispositivos, essas lâmpadas, elas estão conectadas em série, porque estão conectadas pelo mesmo fio por onde fluem os elétrons. Aqui estamos representando já um circuito real formado por uma bateria, o fio onde está passando por uma chave e olha só, o mesmo fio passa pelo primeiro dispositivo, pelo segundo, pelo terceiro e fecha o circuito. Vejamos agora um circuito em série que está conectado em uma tomada, ou seja, a corrente elétrica agora que está passando no circuito é alternada, porém o circuito continua em série. Por quê? Porque os dispositivos estão conectados pelo mesmo fio por onde fluem os elétrons, por onde fluem as cargas. Vamos agora nos aprofundar em alguns aspectos da corrente elétrica em um circuito em série. Vamos começar estudando a questão do instante inicial. É comum se achar que em um circuito, no momento em que liga o interruptor, as cargas elas vão se deslocando pelo fio até chegar na primeira resistência, no primeiro dispositivo e vai passar para o segundo, igual uma água passando por um cano. Não é isso que acontece em um circuito elétrico. No momento em que liga a chave, todas as cargas elétricas, os elétrons do fio se deslocam ao mesmo tempo. A corrente elétrica é acionada como um todo, em todo o fio. Por quê? Porque o campo elétrico já está ligado com todo o fio. No momento em que conectou, ou seja, os elétrons agora podem se deslocar, como um todo eles começam a se deslocar, porque o campo elétrico já está ali e os elétrons vão se deslocando devido ao campo elétrico. Uma outra característica que costuma achar que ocorre é acúmulo de elétron. Por exemplo, aqui nós temos uma resistência elétrica. Se costuma achar que, por exemplo, nesse ponto vai se acumular elétrons. Por quê? Porque tem uma resistência, então demora mais para eles passarem, então aqui se acumula. Não, isso não acontece também. As cargas elas vão se deslocando juntas. Em todos os pontos no fio, a corrente elétrica é a mesma.
é a mesma nesse ponto, a corrente elétrica nesse ponto, é a mesma nesse ponto, é a mesma nesse ponto, é a mesma nesse ponto, enfim. Um circuito em série, todos os pontos têm a mesma corrente elétrica. Não acontece nenhum acúmulo onde os elétrons ficam se repelindo naquele ponto. Não, eles se deslocam todos os pontos com a mesma velocidade. Se houver algum ponto ali em que haja uma resistência grande, isso vai diminuir a corrente elétrica no circuito como um todo, mas ele se desloca sempre com a mesma corrente elétrica. Um outro ponto também que acontece em um circuito em série é as desvantagens. Um circuito em série tem uma desvantagem que é muito crítica, que é o seguinte: como os dispositivos estão conectados pelo mesmo fio por onde fluem os elétrons, se um dos dispositivos queimar, por exemplo, se essa lâmpada queimar, vai romper o caminho por onde fluem os elétrons, de maneira que as outras lâmpadas também param de funcionar. Aqui nesse circuito, se essa lâmpada queimou, todas essas outras lâmpadas também ficam apagadas, elas apagam. Por quê? Porque não tem mais corrente elétrica. É muito comum que as lâmpadas de árvore de Natal, infelizmente, a grande maioria vem em série. Por que infelizmente? Porque se uma única lâmpada queimar, todas as outras lâmpadas da árvore de Natal param de funcionar, porque não flui mais as cargas, porque foi rompido o circuito elétrico em um determinado ponto, de maneira que não tem mais como acontecer uma corrente elétrica e as lâmpadas elas não são mais acesas. Tudo bem? Então, até a próxima.